Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Com o pastor Mário. Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos do Conjunto Gênesis. Estamos nós aqui novamente para mais uma porção de homeopatia espiritual. Queridos, quero tratar convosco nesta hora, o que para você pode ser de manhã, pode estar sendo à tarde, pode estar sendo à noite, mas vamos tratar de um texto da Palavra de Deus de Jeremias 33, verso 3. Nos diz o Senhor assim: pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Nós jamais haveremos de ficar sem resposta quando nós buscamos a Deus. Desde que nós nos direcionemos a Ele, nós vamos ver que Ele começa a revelar coisas para nós. Pode observar Jeremias 29, 12 até o verso 14. Ele traz respostas que definirão nossa vida, vão dar um rumo certo para cada coisa que nós tenhamos que fazer. Todavia, existem coisas, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida e que só não acontece porque às vezes nós não permitimos. Deus quer mudar a nossa vida. Eu vou citar os textos e os irmãos depois lentamente podem estar lendo. Isaías 55, versos 8 e 9. Ele nos revela as coisas maravilhosas que Ele quer fazer na nossa vida. E tudo que Deus faz conosco é um segredo que Ele guarda entre Ele e a gente. E tem segredos que a gente não sabe, está dentro dos planos de Deus, nos projetos de Deus, desde a eternidade. Pode ver Jeremias 29, versículo 11, nós vamos perceber que desde a eternidade Ele já nos tenha projetado. Mas nós saberemos essas coisas somente se nos dirigirmos a Ele. Irmãos, às vezes tem alguns aspectos da oração que a gente não para observar. Nós costumamos ter uma oração mecânica. Você quer ver? Repara bem na hora que você vai orar para a refeição. A tua oração de hoje é quase a repetição da oração de ontem, e que por sua vez foi quase a repetição da oração de anteontem, de semanas passadas e de mês passado. Só que quando a gente quer ter um particular com Deus, uma intimidade com Deus, a gente não fica sempre no mesmo diálogo, batalhando sempre na mesma tecla. Embora tenhamos que entender que nós temos que insistir com os nossos propósitos diante de Deus. Todavia, há algo que eu quero observar agora, que não é praxe nossa. Nós temos o hábito de orar, alguns têm o hábito de agradecer, de louvar, e depois a gente entra nas petições e súplicas e agradecimento, e assim vai a nossa retórica de oração. Mas há uma coisa que Deus está querendo que nós façamos, e isso não pode partir dele, Deus. Isso tem que ser do interesse nosso. Por exemplo, dizemos: Deus, revela-me, conta-me o segredo que tu tens a meu respeito. Revela-me a mim, eu tenho certeza de que eu saberei ser grato, eu saberei estar na tua presença, eu saberei contar as bênçãos que o Senhor tem para derramar na minha vida. Lá no Salmo 25, 14, na versão da NVI, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Irmão, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, é amá-lo, enfim, dedicarmos a nossa vida a Ele, ter dentro de nós um altar de consagração a Ele. E aí, com certeza, quando Ele estiver dentro deste altar de consagração, Ele começa a nos revelar segredos que nós sequer imaginaríamos que poderia estar vindo a acontecer na nossa vida. Maravilhas. Mas deixar claro aqui, essas maravilhas de Deus não são para qualquer um, não são para qualquer pessoa, não são para qualquer ser humano. Não, irmãos. Essa revelação de segredos de Deus, elas fazem parte de um contexto em que, para nós podermos conhecer, necessário se faz que nós nos entreguemos plenamente a Ele, de todo o coração. Naquele versículo que ele fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer um coração 100% dele, um coração por inteiro na mão dele. Ele não quer que a gente deixe uma brechinha para o inimigo de nossas almas ter ali dentro daquele coração um compartimentozinho particular dele. Não. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele em espírito, em alma e em corpo. Ele quer todo o nosso ser. Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, Ele nos revela os mais profundos segredos. Ele nos revela as coisas que mais nós procuramos querer saber, mas que a resposta só está na boca de Deus. Irmãos, a palavra diz assim para que nós busquemos ao Senhor com toda a nossa força. Nós temos que aguardar nele e esperar nele, porque com certeza, quando os segredos de Deus começam a se manifestar na nossa vida, nós vemos que há mudanças profundas. Para que essas mudanças possam verdadeiramente estar acontecendo, nós temos que levar em conta alguns princípios básicos, que é o que é preciso para a gente iniciar este relacionamento com Deus, esse diálogo com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo. É muito interessante isto para nós, irmãos. É muito necessário nós termos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Lídia Fernandes é a minha madrinha de casamento, uma mulher que tem uma comunhão com Deus muito grande. E a Lídia chama o Espírito Santo de meu amigo. Ela não faz nada sem a presença do amigo, sem a autorização do amigo. Mas para isso ela tem que manter certos princípios. Olha, irmãos, Deus nos ama. Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Lá em João 3,16 ficou evidente este amor. Ele amou de tal maneira, quer dizer, não tem na terra um ser humano que explica essa tal maneira, que deu seu Filho unigênito, alguém pode ainda explicar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É outra coisa difícil de explicar, a vida eterna, mas o plano de Deus é certo na nossa vida. E Cristo confirma esse plano. Pode ler. Em João 10,10 nós vamos ver: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer segredo maior do que este? Quer segredo melhor do que este? Vamos analisar o que Deus tem para nós. Irmãos, o homem é pecador. E a Bíblia é bem clara quando ela fala aos Romanos 3,23 que todos nós pecamos. Mas Deus nos deu o privilégio de conhecermos esses princípios. Eu poderia falar de alguns outros princípios aqui, mas eu acho que essa pequena homeopatia já nos faz entender da necessidade que temos de que, para termos todos os segredos de Deus disponíveis na nossa vida, necessário se faz que primeiro nós sejamos íntimos de Deus. Queridos, Maranata, Maranata, só os fiéis verão isso.